Olá, bem-vindo ao Childcast, um podcast dedicado à divulgação das abordagens participativas de educação infantil. Esse projeto faz parte da atividade acadêmica Infância e Educação Infantil do curso de Pedagogia da Unicinos, supervisionado pelo professor Paulo Fock. Olá, eu sou a Laísa e hoje irei mediar o nosso segundo episódio da temporada Elinor Goldschmidt. Para deixar ainda melhor nossa conversa, eu tenho aqui comigo a Marjorie e o Matheus. Sejam bem-vindos. Obrigada, Laísa. Obrigado. Tudo bem, Marjorie? Tudo certo. Matheus, tudo bem? Olá, tudo bem? Que bom, então acho que a gente pode começar, né? No primeiro episódio, nós falamos um pouco sobre quem foi a Elinor Goldschmidt e quais são os valores e os princípios de sua abordagem. Já nesse segundo episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre 3 conceitos que são bastante importantes. O educador referência, a organização do ambiente, ou como a Elinor chamava, o ambiente satisfatório. E também, mas não menos importante, a ilha da intimidade. Será que os nossos ouvintes sabem a importância de cada um deles? Nessa abordagem, se fala no educador referência, e sabemos que Elinor tinha uma preocupação referente às crianças na creche e à atenção que essas crianças iriam receber de um adulto, ou seja, do educador. Marjorie, poderia nos falar um pouco sobre essa preocupação da autora? Claro. Observando os orfanatos e as creches, a Elinor percebia que os bebês e as crianças bem pequenas passavam pouco tempo desfrutando de uma atenção próxima de um adulto e que não fosse compartilhada com outras crianças. Então, ela pensou que deveriam ser criadas estratégias dentro dessas instituições para que essas crianças pudessem estabelecer uma relação diferente e especial com o adulto. E essas estratégias que a Elinor pensou é o educador referência. O mais importante é falarmos que o relacionamento com a educadora referência não deveria ser um substituto da relação com os pais, até porque a educadora referência ela seria compartilhada também com as outras crianças. Isso, a Elinor defende sobre a importância do papel do adulto em situações tão íntimas com os bebês, como a troca de fraldas, a alimentação e até a hora do descanso. Esse ponto ela tem em comum com a Amy Prickler, sabe? Ah, sei sim. Aqui no nosso Childcast a gente tem uma temporada especialmente voltada a ela e a sua abordagem. Que legal! Nossa, eu tô adorando saber um pouco mais sobre o educador referência. Por ele ser tão importante assim, deve ter vários benefícios para as crianças, né? Já que 2 das nossas abordagens defendem esse conceito. Sim, Laísa, muitos benefícios. Um deles é quando o mesmo adulto se ocupa das necessidades de uma criança. Então, essa criança vai entender que esse adulto é para quem ela vai recorrer quando ela precisar de alguma coisa. A sua solicitação vai ser para alguém especial. Além disso, a criança ela vai se acostumar com esse adulto referência, ela vai entender essa comunicação e isso vai se tornar muito mais participativo. Outro benefício é a segurança emocional, né? Hoje em dia, os bebês eles começam muito cedo nas escolas. E ter esse artefato com o adulto referência faz com que se sinta mais seguro e protegido. Então são muitos benefícios mesmo, né? Mas além desses benefícios, ele tem algumas tarefas, tipo anotar sobre as crianças. Sim, o educador referência ele tem um contato com a família da criança. Ele que faz aquele diálogo mais próximo com os pais, por exemplo. Como tu comentou, ele faz anotações sobre as crianças para quem é referência, e se as mesmas precisarem de algum atendimento com especialistas externos, por exemplo, esse educador faz a mediação com as suas anotações. Então, além de ser uma referência para as crianças, é também para os pais. Isso. A gente sabe que, além do educador referência, um ambiente bem organizado pode ser um aliado no desenvolvimento e na aprendizagem das crianças. A Elinor deu o nome de ambiente satisfatório. Matheus, nos fala um pouco sobre os objetivos desse ambiente. Bom, o ambiente satisfatório ele deve levar em conta uma dupla função.
Primeiramente, ele precisa ser um tanto confortável quanto prático, além de ter uma aparência agradável para os bebês quanto para os educadores. Este ambiente também precisa permitir o desenvolvimento das práticas pedagógicas. E a organização dele depende dos bebês e do que eles demandam, né? Por exemplo, uma turma de berçário no início do ano, poucos se locomovem, né? Então, o ambiente ele vai ser organizado para que beneficiem os mesmos. Enquanto no final do ano, quando eles já começarem a caminhar, a organização vai ser diferente. Ah, sim. O Paulo Fock, o professor, em seu texto, junto com a Luciane Varisco Fossesi, eles falam algo sobre cantos e zonas em uma sala de criança com 2 anos. Tu terias alguns exemplos para nos dar? Sim, por exemplo, seria aquele cantinho tranquilo, o canto da casinha, a zona de jogos de mesa, a zona dos jogos de chão, a zona da pintura, a zona dos jogos de areia e também dos jogos de água. Exatamente. O ambiente externo ele também é um ótimo aliado para o desenvolvimento dessas crianças. É nele que, a partir do planejamento e do olhar atento do educador, a criança tem contato com a natureza, né? Uma experiência. Lá ela pode imaginar e explorar. Claro, e a gente sabe como a criança gosta de explorar, né? Gosta de conhecer o novo. Até agora, nós falamos sobre o educador referência e sobre o ambiente satisfatório. A gente podia falar agora sobre a ilha da intimidade, né? Que está relacionada com os dois conceitos que falamos antes, tanto o educador referência quanto o ambiente satisfatório. Sim, tá sim. A ilha da intimidade é um período do dia em que a educadora referência oferece atenção única e exclusivamente para o pequeno grupo de crianças. Quando tu fala em pequeno, tu se refere a mais ou menos quantas crianças em cada grupo? O sugerido é que cada educadora seja referência para 4 crianças, né, Matheus? Isso está relacionado também com um ambiente satisfatório, porque esse canto é localizado sempre no mesmo lugar, com tapetes, almofadas, que vão tornar o ambiente mais confortável e muito mais aconchegante. Assim, a educadora ela tem a oportunidade de ouvir e de interagir com esse grupo tranquilamente e sem pressa. Então, a ilha da intimidade é um momento em que a educadora pode ficar ainda mais próxima de suas crianças, já que é quando ela dá toda essa atenção exclusivamente a elas, é isso? É isso mesmo. Acho que se eu fosse criança, eu adoraria estar em uma instituição que segue essa abordagem, né? A abordagem da Elinor. Segundo os relatos e explicações dos nossos 2 convidados de hoje, me parece ser um local onde as crianças se sentem seguras e é lá que elas podem se desenvolver integralmente. Como hoje em dia as creches são os lugares onde os bebês passam muito tempo, quase a maior parte do dia, acho que isso é essencial. Sim, é muito importante que a criança se sinta protegida, onde passa a maior parte do dia, né? E ainda longe dos seus pais. Se eu fosse criança, adoraria fazer parte de uma creche assim também. Sim, eu também adoraria. Bom, infelizmente a gente está chegando ao fim do episódio, mas para terminar eu queria agradecer aos nossos convidados de hoje que contribuíram tanto com a abordagem, a Marjorie e o Matheus. Vocês foram muito importantes no nosso episódio sobre a Elinor. Eu estou muito grata por terem aceitado o convite de conversar conosco hoje, foi muito bom. Eu que agradeço, Laísa. Foi muito bom compartilhar o meu conhecimento sobre essa abordagem que eu tanto gosto, e fico muito contente em pensar que eu posso estar ajudando pessoas que se interessam no assunto, estudantes e até profissionais que atuam na área. Muito obrigada pela oportunidade. Faço das palavras da Marjorie as minhas. Adorei conversar com vocês e compartilhar um pouco do que sei. Foi muito produtivo e sei que o Childcast vai ser útil para muitas pessoas. Agradeço a confiança e também o convite para essa nossa conversa. Muito bem, esse foi o nosso 2º episódio, então, da temporada Elinor Goldschmidt. Nós conversamos sobre o que é um educador referência,
quais são seus benefícios e as suas funções. Conversamos também sobre o ambiente satisfatório e como ele pode ser organizado. Os nossos convidados nos deram alguns exemplos. E também a gente falou sobre a Ilha da Intimidade, um conceito que abrange tanto o educador referência quanto a organização do ambiente. Fica ligado e continue acompanhando o nosso Childcast. Se você gostou desse episódio, compartilhe com a hashtag Childcast para que a gente possa acompanhar por onde andam nossas conversas. Um abraço e até mais!